Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom chegar até você, na sua realidade, na sua casa, no hospital. Não sei onde você se encontra neste momento, não sei em que momento do dia, o horário em que você se encontra, mas é muito bom saber que você está aí. E o nosso programa que tem a intenção de nos provocar a cada dia para nos tornarmos discípulos e missionários de Jesus, ou, como uma única palavra, discípulos missionários de Jesus Cristo. E se você se sente provocado frente a tantas coisas que vão acontecendo à sua volta e você não tem uma resposta, mande a sua pergunta para nós pelo e-mail discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com, e caso você tenha também o interesse, e é sempre bom rever os programas e tudo, vá lá no nosso canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Lá você tem todos os programas, desde os mais antigos aos mais novos. Digite lá um tema, alguma coisa que você tenha interesse em saber. Se ainda não foi falado, mande a sua pergunta e com certeza nós falaremos aqui. Dom Odilo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, e a vocês também. Minha saudação a todos e bom programa. E nós estamos no final de setembro, estamos perto do mês de outubro, outubro missionário, outubro também do Sínodo sobre a Amazônia, Panamazônia, então tem muita coisa pela frente. Mas hoje é domingo. E qual é o assunto que nós vamos tratar hoje? Hoje, dia 29 de setembro, se celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. E aí nós já começamos com uma pergunta que vem dos nossos participantes. Dom Odilo, sua bênção, eu sou Ana Cláudia. Dom Odilo, quais as grandes linhas dessa mensagem do Papa para este Dia do Migrante e do Refugiado? Ana Cláudia, o Papa tem se manifestado muito sobre esse tema do migrante, do refugiado. Um tema complicado, que marca muito o nosso tempo. Nesse tempo da história em que nós vivemos, talvez mais do que em qualquer período da história, nós temos um povo que não está em casa, um povo que está migrando, e não migrando fazendo turismo, embora haja muita gente fazendo turismo também, mas são os migrantes em busca de alimento, em busca de trabalho, de sobrevivência, em busca de segurança em geral, ou em busca de paz, né? Fugindo de guerras, fugindo de perseguição, de discriminações várias. Então, a situação, a realidade das migrações, ela expressa um problemão do nosso tempo. No fundo, expressa uma série de questões, né, problemáticas. De um lado, é a grande desigualdade. O povo que migra à procura de pão. Sim. E quando o pão fica todo muito concentrado em uma parte, o povo vai lá onde tem o pão. E é o que está acontecendo. Então, os países muito bem de vida, países ricos, bem organizados, são a meta principal das migrações. E aí se aplica bem, né? Onde, se o pão não se reparte, o povo vai lá onde está o pão. Então, é expressão de uma situação de desigualdade, de injustiça, digamos assim, uma situação não boa que nós estamos vivendo no nosso tempo. Outra situação, a situação das dores. Então, tem muita guerra, muitas situações de conflito, vários tipos de conflito, inclusive os conflitos religiosos, discriminações religiosas que estão por aí. E mais uma vez, o povo quer paz, o povo quer liberdade para se expressar, né, na sua dignidade, na sua autonomia e assim por diante. Então, nosso tempo é um tempo
nesse sentido, marcado também por situações iníquas de discriminação, de ódio, de perseguição e de guerras, de violência. E o povo foge, né? E aí se põe a caminho as migrações. Mas são, sobretudo, as situações de miséria, de fome, de falta de condições de vida, de dignidade, que fazem as pessoas migrarem e enfrentarem até qualquer perigo. Como acontece esses que atravessam, por exemplo, O mar Mediterrâneo. o mar Mediterrâneo, né, do norte da África, para chegarem à Europa de qualquer jeito, com qualquer meio, e muitas vezes com as tragédias, se perdem, se afundam, perdem a vida no meio do mar. Então, o Papa olha para isso, viu, Ana Cláudia? E com um olhar muito atento ao sofrimento dessas pessoas, chama a atenção do mundo, a atenção dos governantes, dos responsáveis dos conflitos, daqueles que têm a responsabilidade de promover maior justiça social, promover segurança, para que as pessoas não precisem migrar, né? E chama a atenção de todos nós para que nos tornemos cuidadores de quem está nessas situações de insegurança, né? Essas situações de sofrimento por causa das migrações. O senhor dizendo isso também me lembrava da questão dos próprios extremistas, né? Em muitos lugares, países do Médio Oriente, países do Oriente, países da África, que tem ali, que sofrem as consequências por causa desses extremistas, inclusive por parte de religião e tudo mais. Mas uma pergunta que eu faço para o senhor, frente a muitos países que têm mudado a sua política migratória e, com isso, fechado as portas para a entrada barreiras, desses muros, né? E o Papa tem falado muito, tem chamado a atenção. Ele, claro, ele é o líder da Igreja Católica, podemos dizer, mas também ele é um chefe de Estado, né? E, frente a isso, ele tem chamado a atenção de outros chefes de Estado que abram as portas. Isso nós não vemos que tenha acontecido, infelizmente. Um problema. Além do mais, em relação ao Papa, ele é chefe de Estado também, mas ele tem uma autoridade moral, independentemente de religião. Essa autoridade moral é de olhar para a humanidade toda como um pai olha para os filhos. E também as pessoas, em grande parte, também não cristãs que estão nessas situações, o Papa fala em nome delas, em favor delas também, e elas olham para o Papa como alguém que defende a elas, e defende os interesses e as dores delas para serem socorridas. Então, infelizmente, não todos os países abrem as portas, inclusive países fecharam muito fortemente as portas. É um problema muito sério e que demanda, certamente, uma reflexão da comunidade mundial que não se está fazendo suficientemente. Existe a necessidade de a comunidade internacional olhar para isso e resolver as coisas de uma outra forma do que simplesmente fechar as portas e dizer, olha, isso é um problema seu. Não, vamos ajudar esse povo a ter condições de viver bem lá onde estão em casa. Ninguém deixa a sua casa se está bem, né? Claro. Por isso mesmo, os países mais ricos, os povos mais desenvolvidos devem se preocupar a dar melhores condições de vida, de desenvolvimento aos países mais pobres, para que ali o povo possa depois continuar lá, viver, em vez de estar todo mundo em movimento, né? E normalmente esses que encontram uma possibilidade de saída da sua casa, como o senhor bem disse, ninguém vai sair da própria casa se está tudo bem, né? Exatamente. Mas, infelizmente, estes são quase que obrigados, para sobreviver, sair das suas próprias casas e procuram, muitas vezes, cidades como a cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma grande cidade, uma megalópole, podemos dizer assim, e que hoje o senhor é o cardeal da nossa cidade, né? O que o senhor poderia dizer para o povo que tem vindo para São Paulo, que nós que andamos pela nossa cidade, nós vemos esses que vêm, que chegam, que estão aqui, né? Muitos desabrigados, muitos irmãos em condição de rua, os próprios brasileiros hoje,
com a questão do desemprego e tudo mais, com a pobreza. O que o senhor tem como o nosso pastor para dizer para estes e também para aqueles que podem fazer alguma coisa? São Paulo é uma cidade feita por migrantes, né? Imigrantes também, né? Gente aqui de todos os lados do mundo e também de todos os lados do Brasil. Então, tem um fato que São Paulo é uma cidade acolhedora, aberta e generosa. Generosa com os migrantes. Mas há um outro lado, que de repente também não é interessante, que todo mundo vá para um mesmo lugar. Então, é claro que nós temos que trabalhar da melhor forma pela acolhida, dar melhores condições de vida, etc, etc. Porém, deve haver políticas de migração que ajudem as pessoas a quer permanecer nos lugares onde estão ou a poderem também demandar, isto é, procurar lugares diversificados para não todo mundo se juntar no mesmo lugar, que aí vão se juntando muitos problemas. Isso não é bom para ninguém, nem para os próprios migrantes, porque acabam chegando que não têm condições de acolhida, não têm condições de trabalho para todo mundo. Então vai crescendo problema a problema. Uma das coisas, por exemplo, os governos deveriam pensar em criar mais polos de desenvolvimento. Como dentro do Brasil, nós temos assim alguns polos que foram atraindo, e esses polos são as metrópoles de hoje que estouraram. É São Paulo, é Rio, é Fortaleza, é Salvador, é Belo Horizonte, é Brasília. E as cidades pequenas e o campo se esvaziou. Ora, isso são questões de política econômica, questões de política administrativa, que deveriam prever para que o povo não tenha a necessidade de estar todo mundo indo para o mesmo lugar. Assim, da mesma forma, em âmbito mundial, quais são os polos de atração das migrações? Estados Unidos, Canadá, América do Norte. A Europa, bem, a Europa desenvolvida, né? Esses são os lugares que atraem. Ora, a mesma coisa que acontece dentro do país. Você tem algumas cidades que melhor oferecem, todo mundo vai lá. Se no contexto do mundo tem alguns países que têm ótimas condições, todo mundo quer ir lá. Então, a solução é desenvolver melhor no todo, para que a população mundial não se amontoe tudo em alguns lugares e a população mundial possa estar bem em muitos lugares. Então, acho que esta é a questão que é difícil de resolver, mas tem que se tentar por aí, porque senão nós vamos chegar pouco a pouco, até mesmo as metrópoles, elas se tornam explosivas. São Paulo é uma delas, mas Tóquio, por exemplo, Cairo no Egito, Manila nas Filipinas e tantos outros. Na China, então, temos cidades monstruosamente grandes, né? Mas também cidade do México e assim por diante. Buenos Aires, por exemplo, ela concentra, a grande Buenos Aires concentra mais da metade da população da Argentina. Assim como Manaus concentra 2/3 da população de todo o estado do Amazonas. Ora, por que todo mundo está indo para Manaus? Pois é, não pode ter uma política de desenvolvimento de mais polos, né? Eu já estou falando de coisas, afinal, né? Mas você pediu sugestões, o que eu acho? Eu acho que tem que olhar as coisas dessa forma. Ao mesmo tempo que nós temos que, sim, trabalhar e nos dispor para acolher os migrantes, mas tem que se trabalhar também com inteligência para que não se amontoem todos num lugar, não se criem problemas acima de problemas, que se podem distribuir melhor as coisas, o desenvolvimento, para que todos possam, inclusive, ter melhores condições de vida. Muito bom, Dom Odilo, muito obrigado. Então, nos sintamos provocados, né? Vemos esses tantos irmãos que têm chegado ao nosso país, às nossas cidades, façamos aquilo que pudermos, né? O que pudermos fazer, façamos para ajudar. E como o Dom Odilo bem disse, São Paulo é acolhedora, mas o povo brasileiro é acolhedor. Acho que a acolhida faz toda a diferença. Dom Odilo, no final do nosso programa, no final do nosso mês, né, suas conclusões finais, sua bênção também para nós. Além do mais, hoje é São Miguel Arcanjo, dia 29 de setembro. Então, São Miguel Arcanjo nos proteja, nos defenda no combate. Isso né? mesmo. Não nos deixemos abater, sabendo que Deus enviou o seu anjo para nos ajudar e defender em todos os caminhos. Então,
Bom final do mês de setembro, bom início do mês de outubro, mês missionário extraordinário. Vamos fazer muita coisa ao longo desse mês. Procure sua paróquia, sua comunidade, seu movimento, seu grupo. O que podem fazer ao longo deste mês para que este mês seja realmente um mês missionário extraordinário. E acompanhemos desde o início o sínodo para a Amazônia, que será iniciado justamente no próximo domingo, lá em Roma. Então, rezemos pelo sínodo, acompanhemos com interesse, procuremos acompanhar a mídia da igreja. Não é porque não se devam olhar outros lugares. Sim, olhe, mas confronte. Procure seguir um pouco mais diretamente pelas mídias da igreja, onde os fatos são relatados em primeira mão e não filtrados através de 3, 4 filtros. Deus abençoe a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.